Graça e paz, irmãos. Estamos trabalhando aí no material do Ceibel, Igreja Evangelística. Estamos na lição 15, vendo o nosso contexto, né? Visualizamos todo o nosso contexto, como é que a gente pode entender melhor o contexto na qual nós estamos inseridos, para então sermos uma igreja mais evangelística e membros dessa igreja individualmente também pessoas evangelísticas, né? Agora, aqui na lição 15, nós vamos entrar então como é que é essa preparação para a evangelização. Quais são os meios pessoais que nós podemos trabalhar e desenvolver para a pregação do evangelho? Vamos lá? Já vimos que estamos diante de um mundo sedento, já vimos sobre definir o campo de ação, como é que a gente faz isso? Como é que a gente olha para o mundo definindo melhor o nosso campo de ação. Agora veremos como se preparar para a evangelização natural e espontânea. Como é que a gente se prepara para isso, né? Vamos lá. Atos 22:15 diz assim: porque terás de ser testemunha, ou melhor, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. 1 Coríntios 15:3, a parte A, diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Então, aqui são dois exemplos de experiências que foram vivenciadas e estavam sendo passadas. A fé experimental, a fé que a pessoa experimentou, que a pessoa podia falar de alguma coisa que ela realmente viveu, né, e experimentou. Então, eu dei aula para adolescente durante muito tempo. Em uma das aulas que a gente dá, eu entro com uma laranja, descasco a laranja na frente deles, vou conversando, e corto a laranja, chupo a laranja, isso no meio da aula. E aí pergunto para eles: e aí, essa laranja tá doce ou tá azeda? E eles normalmente falam, né, olha, só dá para saber quem é que está chupando a laranja. E é exatamente isso em relação ao evangelho, né? Só dá para falar o tanto que o evangelho é doce, muda a nossa vida, transforma a nossa vida, quem realmente foi alcançado pelo evangelho. Então, se você foi alcançado pelo evangelho, se você experimentou, você já tem aí uma ferramenta para poder levar as pessoas, algo que você experimentou, né? Agora, essa experiência não pode ser uma coisa aleatória, louca, desvairada, né? Precisa ser uma experiência bíblica, precisa ser uma experiência comprovada biblicamente. Eu não posso chegar lá para as pessoas e falar assim: gente, vão lá no bebedouro da igreja e bebam aquela água que os seus problemas para a eternidade vão ser resolvidos. Não é assim que funciona. Eu preciso estar de acordo com a palavra de Deus, né? Deixa eu abrir aqui. Capítulo 1, versículo 12, diz assim: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho do evangelho, pois sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, ele diz assim: Timóteo, eu estou preso, cara, eu estou condenado, os caras vão me matar aqui, mas eu sei em quem tenho crido. Essa fé experimental bíblica, com base bíblica, com essência bíblica, ela fortalece demais a nossa vida, né? Paulo conta a sua experiência com Cristo, seu encontro com Cristo, 3 vezes no livro de Atos, capítulo 9, 22 e 26. Então, a gente precisa saber contar como Jesus tem mudado a nossa vida, qual é a transformação que isso tem produzido em nós, né? Toda essa essência do evangelho, como ela tem transformado a nossa vida, né? Fé pessoal em Jesus Cristo é essencial. Não dá para a gente compartilhar o evangelho sem ter experimentado disso, né? A Bíblia é o meio de graça pelo qual o Espírito Santo nos leva à experiência de fé. E para evangelizarmos, nós precisamos conhecer a Bíblia. Não dá pra gente evangelizar sem ter um conhecimento mínimo de Bíblia. Aí você vai me dizer assim: mas tem gente que é analfabeto e é evangelista nato, né, e prega e tal. Mas isso não é uma autorização para que todos fiquem de boa e que não aprofundem no seu conhecimento bíblico. Ao contrário, cada um dentro da sua realidade, como a gente estudou sobre contexto, né, cada um dentro da sua realidade vai se preparar para pregar dentro da sua realidade, na condição que você tem, né? Senão fica complicado você querer pregar para uma pessoa intelectual de uma maneira muito simples, muito rasa, se você convive com essas pessoas e tem um conhecimento intelectual de outras coisas, mas da Bíblia você não quer ter, entendeu?
A gente precisa se aprofundar nisso. No Novo Testamento, a evangelização foi feita principalmente pela pregação da palavra de Deus. Você pode pegar desde Atos, né? Desde Jesus, né? A pregação da palavra de Deus, ela é a base da transmissão do evangelho. Deus usou de maneira especial milagres, dons, né? Mas a palavra de Deus, ela é contínua durante toda a história cristã, e a gente precisa se apegar nela continuamente também. A palavra de Deus é a espada do Espírito, que nos prepara para toda a obra evangelística. A gente precisa entender isso também assim como uma arma de guerra, né? Toda vez que a gente vai evangelizar, é uma guerra, é uma luta, e a gente precisa se preparar dessa forma. Para sermos bons evangelistas, precisamos conhecer a Bíblia. E aí, como é que a gente faz para conhecer a Bíblia, né? Como a gente faz para desenvolver o nosso conhecimento bíblico? A gente pode ter devocional individual em casa, né? A devocional é um estudo mais prático, mais simples, com uma reflexão mais para o dia a dia, mas eu posso buscar temas, né? E o que a gente está fazendo aqui é um estudo bíblico para aprofundamento. Eu posso ir para a igreja com um bloquinho de notas ou fazer anotações do que está sendo falado, com a intenção de como é que eu posso usar isso para evangelizar outras pessoas, para transmitir essa mensagem para os meus familiares, para o meu ciclo interno, para o meu ciclo externo, né? Como é que eu posso transmitir esse conhecimento para outras pessoas? E talvez uma das coisas que mais nos propicia a conhecer a palavra de Deus é ensinar no trabalho, ensinar para os filhos, ensinar na escola dominical. Professores de escola dominical talvez sejam as pessoas que mais conheçam a Bíblia. Se eu falo de um personagem bíblico, ele já faz a ligação de quem era o marido, ou se era homem, quem era a esposa, quem eram os filhos, conhece o contexto das situações, né? É muito bacana poder aprender da palavra de Deus quando a gente ensina também, né? Para sermos bons evangelistas, precisamos conhecer a Bíblia, então a gente precisa de estudo pessoal, atenção proposital nos cultos, né? Aquelas anotações, colocar em prática aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que a gente sabe, isso nos ajuda também a conhecer mais, e ensinar nas oportunidades que aparecerem, né? Tanto oportunidade para ensinar, de repente, uma devocional no seu trabalho, um versículo que você vai chegar lá na faculdade e colocar no quadro, ou uma palavra que você vai dar para um amigo que você foi visitar no hospital. Tudo isso é oportunidade para a gente aprender, né? Para sermos bons evangelistas, precisamos conhecer a Bíblia. Quanto mais eu conheço a Bíblia, mais fácil é a minha persuasão, a minha capacidade de transmitir o conhecimento que eu tenho de Cristo, de Deus e da palavra. Só que essa persuasão, ela não consegue causar a regeneração. A regeneração é algo causado especialmente pelo Espírito Santo. Então, tanto a minha persuasão quanto a regeneração da pessoa que eu estou transmitindo a palavra precisam estar no meu coração dentro de uma submissão, dentro de uma entrega, de uma reverência ao Espírito Santo, à ação do Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo haja, eu quero que o Espírito Santo me use, eu quero que o Espírito Santo fale através de mim, eu quero ser persuasivo. Mas eu não quero ir na minha própria força, eu quero ir na força do Espírito Santo. Isso é muito importante, né? Então vamos lá. Para sermos bons evangelistas, precisamos conhecer a Bíblia. Então a gente precisa ter uma fé pessoal, ter conhecimento bíblico, dependência do Espírito Santo. E o que você colocaria aí na próxima interrogação? Está dentro da dependência do Espírito Santo. Oração. Aquela oração proposital, evangelística, que tem o desejo de apresentar alguém evangelisticamente, assim: Senhor, eu quero apresentar essa pessoa para que o Senhor me dê a oportunidade de falar do evangelho para ela, para que o Senhor me dê a oportunidade de vê-la se entregando ao Senhor, aos teus pés, vê-la regenerada, sendo transformada na sua vida, né? Um crente da Índia disse: se ainda não oramos por nossos amigos que não são crentes, então não começamos a obra evangelística. A oração, ela causa em nós, ou lembra a nós, essa dependência do Espírito Santo, dependência de Deus naquilo que a gente está fazendo. Então a gente não vai só na nossa força, que nunca é bom, né? A gente precisa ir na força do Senhor, na dependência do Senhor sempre, né? E o outro ponto de interrogação, o que você colocaria?
Ter uma fé pessoal, conhecimento bíblico, dependência do Espírito Santo, oração e vida de testemunho, santidade e consagração. Santidade e consagração está muito relacionada à maneira como você testemunha daquilo que aconteceu na sua vida, né? Testemunho prático. Jesus me transformou, eu sou separado para a glória de Deus, para viver de acordo com a direção do Espírito Santo, de acordo com a palavra. Por isso que você fala com mais entusiasmo, até com mais autoridade, porque você está buscando viver isso no seu dia a dia, né? Essas verdades, elas precisam estar intrínsecas no nosso coração, e se a gente tiver esses conceitos bem estabelecidos na nossa vida, são conceitos muito básicos da vida cristã, né? Muito básicos. Se você parar e ver essa listinha aí, o crente que não tem isso, ele não está vivendo nem o mínimo, nem o básico. A gente precisa viver esse básico para sermos bons evangelistas. Então essa é o nosso início da preparação para o evangelho, para a evangelização, que você possa parar e refletir, né? Será que eu estou vivendo isso? Será que eu tenho isso? Deus te abençoe, em nome de Jesus.